Olá pessoal, sou o Arthur. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro de materiais avulsos e de serviços aqui dentro do sistema, tá? Os materiais avulsos, eles são aí bem parecidos com os materiais de estoque, a diferença é que a gente não vai fazer o controle de estoque dele aqui pelo sistema, tá? A gente vai conseguir adicionar eles nas ordens de serviço, no planejamento, né, nos projetos também. A gente vai registrar o custo desses materiais, que eles geraram, né, dentro da ordem de serviço, só que a gente não vai fazer o controle de estoque deles aqui pelo sistema, tá? Então, para adicionar, o procedimento é bem parecido com os materiais de estoque, né? A gente vem aqui na tela de recursos, materiais e serviços, vem nesse botão mais adicionar aqui, tá? Eu preciso preencher o código e a descrição do meu material. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um rolamento. Tenho aqui o tipo de recurso, né? Eu vou selecionar aqui como material avulso. Vocês podem ver que já somem aqui as informações de localização e de estoque, né? A gente precisa preencher aí menos informações para poder colocar. Primeiro, a gente tem aqui o campo de identificação para adicionar uma imagem desse material, né? Então, vou selecionar essa imagem aqui no meu computador. Selecionei aqui a imagem desse rolamento, tá? Eu tenho aqui a opção de vincular ele a uma família de materiais, né? Que eu posso utilizar isso como filtros, tá? Em algumas telas do sistema. Então, aqui, eu já tenho cadastrada, né, essa família de rolamentos aqui. Então, vou vincular esse rolamento a essa família. A unidade de medida, né? Que a gente tem aí várias unidades de medida. Caso tenha alguma que vocês precisam utilizar e não tem cadastrado no sistema, aqui a gente também tem o tutorial sobre o cadastro dessas unidades de medida, tá? Vou colocar aqui o valor unitário desse rolamento e aqui ele já foi adicionado, tá? Aqui eu também não tenho, né, aquela tela de visualizar o histórico de movimentações, né, desse material, tá? Aqui eu consigo ver somente a parte de características, né, que eu consigo aí adicionar as características desse material, tá? Então vou adicionar aqui alguns exemplos com vocês, tá? Por exemplo, aqui o modelo do rolamento. Eu posso colocar outras informações também, por exemplo, né? Posso colocar o diâmetro desse rolamento. Vou colocar aqui, por exemplo, o diâmetro interno, o diâmetro externo. O diâmetro interno vou colocar aqui como 10 milímetros. O diâmetro externo eu vou colocar aqui como 30 milímetros. Beleza? Tá, então, pessoal, adicionei alguns exemplos aqui de características, né? Vocês podem adicionar aí quantas características vocês quiserem, tá? Aqui a gente tem a opção de editar essas características, caso vocês tenham adicionado alguma coisa incorretamente, e também tem a opção de excluir aqui na direita, tá? Aqui a gente tem também a tela de documentação, tá? Que vocês podem adicionar, por exemplo, manuais desses equipamentos, alguma planilha, né, com o histórico de valores. Vocês podem colocar qualquer tipo de arquivo, tá? Eu vou adicionar um arquivo qualquer aqui, só para poder fazer o procedimento com vocês, tá? Mas aqui adicionei, no caso, um arquivo PDF, vocês podem adicionar planilha, PDF, imagens, né? Podem adicionar qualquer tipo de arquivo aqui, tá? Aqui tem a opção de baixar todos esses documentos que foram anexados aqui também. A gente também tem a opção de fazer a intercambiabilidade desse material, né? Apesar de não fazer o controle de estoque, a gente pode vincular ele como um componente aí também lá dos equipamentos ou dos subconjuntos, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar esse rolamento como um componente de um motor, por exemplo, eu consigo fazer esse vínculo aqui, tá? Eu vou colocar aqui de um gerador, por exemplo, 2 de quantidade, tá? Clico aqui em salvar, e aí agora já tem aqui vinculado nessa tela de intercambiabilidade esse meu ativo aqui, né, a esse rolamento, e se eu for lá nos dados técnicos desse ativo, eu também consigo ver os componentes dele, né? Lá nos componentes dele, no caso, vai aparecer esse rolamento aqui. Tá? Por fim, aqui a gente tem também a opção de fazer o cadastro aqui de fornecedores, tá? Vincular os fornecedores, né, aqui a esse material, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, fornecedor 01, que eu já cadastrei previamente, tá? Tem aqui também a videoaula de como a gente faz para cadastrar esses fornecedores. Clico aqui em salvar, e aí já foi vinculado aqui o meu fornecedor a esse material, tá?
Então, para fazer o cadastro é basicamente isso, tá, pessoal? A gente preenche aí basicamente as mesmas informações que a gente preenche também nos materiais de estoque, só que a diferença é que a gente preenche aí menos informações, né? A gente não vai preencher informações de estoque aí dos materiais, tá? A gente também tem uma opção aqui de fazer a mudança do tipo desse material, né? Então, se, por exemplo, eu cadastrei ele como um material avulso, mas a partir de agora eu quero fazer o controle de estoque desse material. Então, eu posso vir aqui e clicar em alterar tipo, tá? Ele vai ser alterado aqui de material avulso para material de estoque, e a partir daí eu vou conseguir fazer aqui também o controle de estoque do material, tá? Já aparece aqui para a gente também essa tela de reserva, né, de histórico, tá? E aqui eu também consigo fazer esse processo reverso, tá? Eu vou só colocar aqui, por exemplo, os dados de estoque ideal, estoque mínimo, estoque máximo, o valor unitário aqui desse material, preciso vincular ele também aí a um almoxarifado, né? Então, pessoal, aqui a gente tem agora, né, a opção de fazer o preenchimento da localização e dos dados do estoque desse material, né? A gente pode selecionar aqui um almoxarifado, selecionar aqui o local, tá? A gente pode parametrizar aqui também, né, o valor unitário, os dados de estoque ideal, máximo e mínimo, e alterar o estoque real aqui também depois que esse material for salvo aqui, né, depois que ele já tiver vinculado a um material. O procedimento reverso a gente também consegue fazer, tá? Caso eu tenha um material de estoque e eu queira transformar ele em material avulso, né? Eu não quero mais fazer o controle de estoque desse material por aqui, tá? Então, vocês podem vir aqui e clicar em alterar tipo, que aí ele vai ser alterado de material de estoque para material avulso também. Lembrando que todos os dados que forem parametrizados ali de estoque, né? O seu estoque real, estoque máximo, estoque mínimo, estoque ideal, esses dados vão ficar armazenados da mesma forma que estava quando vocês alteraram de material avulso para material de estoque para material avulso. Então, se porventura eu alterar novamente esse material de avulso para material de estoque, eu vou ter os dados do estoque da mesma forma que estava antes, tá? Então, para fazer o cadastro dos materiais avulsos, é basicamente isso, tá, pessoal? Para vocês verem, né, para a gente utilizar esses materiais, vocês podem conferir na videoaula, tanto na videoaula de projetos, quanto na videoaula de planejamento da OS, tá? Vocês vão utilizar eles no planejamento da mesma forma que vocês utilizam aí também os materiais de estoque, por exemplo, tá? Então, aqui agora eu vou fazer o cadastro de um serviço também, tá? A gente pode fazer o cadastro desses serviços aqui, como, por exemplo, serviços terceirizados, né? Que vocês podem vir a contratar. Então, aqui eu coloco o código desse serviço, posso colocar aqui, por exemplo, serviço de limpeza, vou selecionar ele aqui como um serviço, tá? E aqui, se eu tiver uma família, né, aqui, por exemplo, eu tenho uma família de serviços aqui, por exemplo, para colocar os meus recursos aí, né, de serviços terceirizados, posso colocar aqui a unidade de medida, eu vou colocar em homem-hora, e o valor da hora desse serviço, vou colocar aqui, por exemplo, R$ 150, tá? Então, clico aqui em salvar e eu já consigo também utilizar esse serviço aí dentro tanto do planejamento da OS, quanto lá também no planejamento dos meus projetos, tá? Tem a opção aqui do QR Code também, né, assim como os recursos de avulsos, os materiais avulsos e os materiais de estoque, e a gente também consegue aqui selecionar uma imagem, tá, desse serviço, caso vocês queiram anexar aqui. Aqui a gente tem os mesmos campos, né, de características, documentação e fornecedores que a gente tem também nos materiais avulsos que eu mostrei para vocês como cadastrar, tá? Então, vocês podem colocar aqui a empresa responsável por esse serviço, né, na documentação. Se vocês tiverem aí um contrato, né, vocês podem anexar aqui também nessa tela de documentação aqui, e a gente também tem aqui os fornecedores, tá, desse serviço. Então, a gente também consegue fazer o cadastro desses fornecedores lá na tela de fornecedores, e aqui a gente vem e coloca eles como os fornecedores desse serviço aqui. Beleza, pessoal?